Queridos irmãos e irmãs, estamos encerrando a festa do nosso padroeiro, São Roque. E que maravilha poder celebrar a vida daqueles que são para nós como exemplo. Estamos fora do dia convencional, mas quando nós queremos celebrar, todo dia é dia de festa. Porque todos os dias nós podemos experimentar da profundidade da graça de Deus. E a maior alegria de uma alma é quando ela encontra e se encontra em Cristo, em Deus. Estamos no mês vocacional. E o mês vocacional, ele nos recorda que todos nós fomos chamados por Deus. E não só fomos chamados por Deus, mas temos uma missão a qual ninguém poderá fazer por mim. Cada um de nós tem uma missão. E é por isso que o salmista, ele clamava: vem, Senhor, ao nosso encontro, ajuda-nos de modo que a obra que foi começada não fique inacabada. Nós, queridos irmãos, somos uma obra criada por Deus. E nós não podemos ficar pela metade do caminho. Nós precisamos permitir que Deus continue fazendo a sua obra em cada um de nós. A primeira leitura que nós temos hoje diante de nós, do profeta Isaías, ela mostra justamente alguém que esqueceu que Deus é que continua essa obra e começou a fazer da sua vida aquilo que pensava, como queria. Talvez isso recorde alguns de nós que começam a raciocinar com os seus planos, criam os seus projetos e acabam que, criando projetos, se distanciam de Deus. Nesta primeira leitura aparece Sóbina. Ele era o administrador do palácio. E como administrador do palácio, ele possuía as chaves. Ele tinha acesso a tudo. Mas ele se esqueceu de algo muito importante. Ele esqueceu que ele era apenas um administrador. E ele começou a utilizar dos bens para si, a tal ponto que constrói um túmulo para si mesmo, cheio de honra, cheio de glória, porque pensava em si mesmo. Meus irmãos, quando nós começamos a tirar proveito para nós daquilo que nos foi confiado, nós perdemos o rumo. E essa obra tende a não ser continuada, ela tende a ficar inacabada, não porque Deus não quer continuar a sua obra, mas porque nós, muitas vezes, nos voltamos para os nossos projetos, para os nossos sonhos, para as nossas coisas, sem levar em consideração aquilo que é o pensamento de Deus e o desejo de Deus para a nossa vida. Esse homem, ele se perde. E por isso o profeta Isaías anuncia para ele que ele vai ser destituído. Ou seja, ele vai ser banido. Ele vai perder o cargo que lhe foi confiado. Meus irmãos, quantas coisas na nossa vida nós já não perdemos, porque tentamos fazer do nosso jeito e não tentamos descobrir aquilo que Deus quer de nós. Quando nós falamos de vocação, não é algo que eu tenho facilidade simplesmente de fazer. É um chamado. E se é um chamado, tem alguém que chama. E alguém que vai nos indicar como, de que modo nós podemos de fato florescer. Aonde nós vamos responder com qualidade aquilo que nos foi pedido. No Evangelho, nós vemos que Jesus também diz a Pedro que vai confiar a ele as chaves. E as chaves às quais se refere o Senhor é propriamente a chave do céu, as portas do céu. E aqui ele não está se referindo simplesmente a um palácio, mas ele está se referindo ao seu reino, que ele nos convida a participar e que entrega a Pedro como administrador do que? Da graça. Tudo aquilo que ligares
na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. E aqui nós vemos a importância da figura do Papa, que é o vigário de Cristo. É aquele que confirma-nos na fé. E que belo isso, ter alguém que nos confirma na fé, alguém que indica o caminho. Quando nós estamos fazendo um caminho vocacional, nós não podemos fazer só. Porque não sou eu que vou dizer aquilo que eu sou capaz de fazer. São os outros que começam a reconhecer em mim certos dons. Veja se não é assim. Alguém escuta e diz assim: nossa, você tem uma boa voz para cantar, por que você não canta? Ai, você gosta tanto disso, por que você não faz aquilo? Vocês percebem que a vocação, ela não se dá sozinho, fechado em si, mas ela se dá quando nós nos abrimos para Deus, nos abrimos para conhecê-lo. É por isso que Jesus hoje no Evangelho, ele pergunta assim para os seus discípulos: o que dizem os homens de mim? O que eles falam? E saem coisas bonitas, porque os homens dizem: olha, eles dizem que é João Batista, e nós sabemos que João Batista é grande, foi um grande profeta, ou ainda Elias, também conhecido como um grande profeta, ou Jeremias, ou seja, todos reconhecem em Jesus algo grande, porém, ainda não a verdade, porém, não aquilo que foge da nossa razão humana. Percebe que existe algo aqui, neste Evangelho, que nos faz perceber que nós precisamos dar um passo. Não podemos ficar só no nosso achismo, naquilo que eu acho, naquilo que eu penso. Quando Jesus pergunta aos discípulos: e vós? Que dizeis de mim? Que dizeis que eu sou? São Pedro vai dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E ele não sabe disso, porque ele recebeu o livrinho da catequese na mão e estudou. Não, o próprio Jesus vai dizer que ele chega a este conhecimento não através de um ser humano, mas porque o Pai que está nos céus o revelou. Meus irmãos, aqui está o segredo da vocação, aqui está o segredo da nossa vida. Não é a razão humana que vai revelar, mas é o próprio Deus, é a ação da graça em nós que vai nos fazer entender aquilo ao qual nós somos chamados. E é tão bonito isso, porque muitas vezes nós ficamos perturbados, alguns porque já fizeram uma escolha na vida e num certo momento se sentem perdidos, parecem que perderam os trilhos, e ficam agoniados, e ficam por aí buscando em tantos lugares. Outros porque estão se descobrindo, mas ficam ludibriados com as luzes que ofuscam a visão do mundo, porque o mundo tem tantas coisas, tem tantas luzes. Nesses jovenzinhos aqui, quantas coisas eles não acompanham e não seguem durante o dia. São tantas coisas que faz com que a cabeça fique acelerada, e tudo isso não leva ao conhecimento de si, porque distancia de Deus. Quando nós conhecemos Deus, quando nós nos abrimos para esse dom da fé, quando Deus começa a revelar no íntimo da nossa alma a sua grandeza, então nós queremos mais, e reconhecemos que aquilo que nós conhecemos de Deus é muito pouco, e nós temos as experiências dos santos. Por que vocês acham que São Roque largou toda a sua riqueza e saiu caminhando pelo mundo? Porque é gostoso ser pobre? Porque é bom sair por aí no sol e na chuva? Porque é bom ter só uma veste? Não, porque ele encontrou uma luz grandiosa. Porque ele fez uma experiência, não de um Jesus que ele ouviu falar, que era grande, mas ele experimentou na sua vida essa grandeza. E por isso ele não poupou de si sacrifícios. Mas se nós pegamos outros santos também, como São Tomás de Aquino, que escreve a Suma Teológica, uma riqueza para a nossa igreja, de um conhecimento da fé em profundidade. Mas este homem, depois de ter escrito tantas belas coisas, tem diante de si uma revelação de Deus. E aí ele vai dizer:
tudo aquilo que eu escrevi é palha. Quando nós fazemos a experiência de Deus, as coisas que nós entendemos, agora elas ganham um sentido verdadeiro, profundo. Talvez que não saibamos explicar com palavras, mas que abre a uma dimensão muito grande. É por isso que na segunda leitura, São Paulo aos Romanos, ele vai dizer a profundidade dessa riqueza, dessa sabedoria, a qual o homem não tem condição de compreender. E aí ele questiona, de fato, quem conhece os pensamentos de Deus? Meus irmãos, quando nós experimentamos dessa grandeza, agora nós estamos dispostos a tudo. E tudo aquilo que nos foi confiado, nós fazemos, mas não fazemos e cuidamos para nós. Fazemos e cuidamos para a glória de Deus. É por isso que ele vai concluir aqui. Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. É o que nós na doxologia falamos, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A nossa vida precisa ser toda para Cristo. Quantos pais cuidam dos filhos para si? Cuida do filho, quer que o filho seja perfeito e até sufoca o filho, porque está mais preocupado no que os outros vão pensar do filho do que realmente naquilo que Deus quer realizar naquela criança. E quantas vezes nós vemos crianças sufocadas pelos pais? Um amor, mas um amor muitas vezes ainda voltado para si mesmo e não para descobrir aquilo que o Deus quer realizar. Vocês percebem quando nós tomamos posse, porque eu digo, é meu filho, tem que fazer o que eu quero. Não, você não é dono, você é um administrador, foi confiado a você. Então você deve ajudá-lo a descobrir aquilo que Deus nele quer realizar. Senão, o que acontece? Casamentos que são destruídos por excesso de apego. A mãe do fulano, do filhinho, que agora é uma jamanta enorme, mas a mãe insiste em ir lá e atrapalhar o casamento porque a mulher não cuida do jeito que ela cuidava. E quantas outras coisas não acontecem? Por quê? Porque nós estamos fora do eixo. Tomamos na nossa mão aquilo que não é nosso. Percebem o que acontece? Se eu me aproprio do que não é meu, eu começo a causar destruição. E ainda falo que isso é amor. Não. O amor é aquele que é disposto ao sacrifício para que o outro seja aquilo que ele precisa ser. E que bonito quando isso acontece. Porque nós vemos o florescer. Porque não é o pai e a mãe, por mais que ame e queira bem, que vão definir o trilho daquela criança. Mas é ela que vai se descobrir em Deus. E aqui eu fecho essa homilia ainda com o Evangelho, porque quando Pedro ele faz a descoberta da grandiosidade de quem é Jesus Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, naquele momento ele também descobre quem ele é. Aqui ele é chamado. E aí o Senhor diz: Simão, filho de Jonas, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vocês percebem? É ali, quando eu me encontro com Cristo, que eu descubro a minha missão. Por isso a nossa oração inicial, ela dizia que nós precisamos estar ancorados em Cristo, para que nos movimentos da vida, os altos e baixos da vida, não nos roubem o verdadeiro caminho da nossa felicidade. Agora, Jesus diz a Pedro: feliz és tu. E eu tenho certeza que o que ele mais quer é dizer a nós: feliz és tu que descobriu o Senhor. Feliz és tu que nele se descobriu. Feliz és tu que descobriu a missão e respondeu à missão que o Senhor te chamou. Que São Roque nos ajude e na simplicidade do dia a dia nós possamos também nos permitir seguir a Cristo e em Cristo, nele e por ele, realizar a nossa vida. Que não é uma vida de um conforto, mas é uma vida verdadeira, que dá sentido e que se torna semente
deste reino novo neste mundo, que tanto precisa do Cristo.